Fala, Brunão. Boa noite, meu nobre. Bruno Fala, meu Berti, amigo. procurador do município de Belo Horizonte, ex-procurador do estado de São Paulo, professor aqui do curso, professor dos melhores, na verdade, né? Sempre chegam feedbacks positivos aqui. Professor de Direito Administrativo, vocês todos conhecem. E hoje a gente está aqui para conversar sobre a trajetória do Bruno. É um prazer aqui para mim, que pude, em alguma medida mínima, contribuir aí para algumas aprovações do Bruno e entender o que há por trás, né, desse professor que tanto nos orgulha e que tanto também transparece ser alguém de muito sucesso, né? Então vamos lá, Brunão, se apresenta aí e a gente vai começar a conversar sobre a tua trajetória. Fala, Caio. Obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui com você, um amigo. Realmente, eu posso dizer isso, né, Caio? Porque a gente conversa bastante, e apesar de não nos conhecermos pessoalmente, a gente troca mensagem com uma certa intimidade. Isso é bem legal. Para mim é uma honra estar aqui conversando com você, passando a experiência para os nossos alunos. Como você muito bem disse, sou professor de Direito Administrativo, hoje sou procurador do município de Belo Horizonte, fui procurador do estado de São Paulo, e a minha vida foi essa, né? Foi sempre estudar para concursos de procuradoria e lecionar, né? Hoje, já são 11 anos, né, de sala de aula, entre aspas, aí, digamos, entre sala de aula efetiva e estúdio, né, que hoje é a nossa grande realidade. Muito bom, vamos lá, vamos conversar, falar um pouquinho. Eu adoro conversar sobre concurso público, falar a experiência para os nossos alunos, passar aí que é possível, né, ser aprovado, e nós somos provas disso. Massa, show de bola. Bruno, você mencionou aí na sua apresentação duas excelentes aprovações, não é? Procurador do município de Belo Horizonte e procurador do estado de São Paulo, quarto lugar, inclusive. No último concurso, cujo edital foi publicado em 2018. Teve mais aprovações, teve reprovações? Me conta mais sobre os teus resultados. Bom, reprovações é o que a gente mais tem, né? Por maior que seja a quantidade de aprovação, reprovação sempre é o que mais tem. Então, no meu primeiro concurso, Caio, eu posso falar assim, olha, meu primeiro grande concurso foi a PGM Porto Alegre, salvo engano, no ano de 2016. Eu tinha ali 2 meses de estudo. E eu fui aprovado na primeira fase. Mas na segunda fase foi uma tragédia, né? Foi a minha primeira, segunda fase, inclusive, reprovação, nota bem ruim, eliminado. Aí depois uma série de reprovações, que eu lembro aqui de cabeça. PGE Amazonas, houve reprovação, logo de primeira fase. PGM Fortaleza, que foi até bem perto da PGM BH, com prova CESP, bem parecido estilo, também reprovação, e uma pena, porque reprovação por passar o gabarito errado, né? E o CESP é aquela história. Na PGM Fortaleza, salvo engano, errar uma, perdia meio. Eu errei 2 questões no gabarito, perdi 1 ponto. A minha diferença para a nota de corte foi exatamente meio ponto. Me colocaria para a fase discursiva. Muito possivelmente eu não seria aprovado na discursiva, porque eu lembro na época eu cheguei a ver a prova, eu não saberia uma das questões, e a gente sabe que com prova CESP discursiva, quando você não sabe uma questão inteira, esquece, é muito difícil ser aprovado. Mas me daria uma ótima experiência para a PGM-BH, que aí eu obtive uma nota muito alta na primeira fase. Na discursiva fui muito bem, mas tive aqueles problemas do CESP na correção de português, né? Que só depois que você faz, né, ou quando você tem uma ótima orientação, você pega, né? Ou, na verdade, quando você acredita na orientação, porque na época já tinham me falado, mas eu falei, não é possível que é assim, né? Não é possível que é tão rígido assim, e de fato é rígido mesmo, né? A prova CESP de correção principal. Tinham te falado, não, possivelmente eu te falei, né? Exatamente. Porque o que eu mais bato, e te digo mais, viu, Bruno? A importância disso aumentou. Essas últimas provas,
antes era 10%, agora vale 20% da tua nota em cada questão, é o português. São os aspectos microestruturais. E eu lembro perfeitamente disso. Se eu ganhasse todos os pontos de português que eram absolutamente possíveis que eu tivesse obtido, eu teria 1,5 ponto a mais. Eu fiquei em 24º aqui na PGM-BH. Com 1,5 ponto a mais, eu ficava entre os 10 primeiros. E teria sido nomeado aqui na PGM-BH há muito tempo, porque o concurso da PGM-BH é 2017. Eu fui nomeado por causa do período de suspensão da pandemia, né? E aí surgiram vagas e veio. Mas aí eu tenho também aprovações, né? Tenho aprovação aqui na PGM-BH, na PGE São Paulo, PGE Pernambuco, que eu também fui 24º, igual a PGM-BH, PGE Tocantins, fui aprovado na primeira fase, bem qualificado, bem classificado, mas eu já estava nomeado na PGE São Paulo, única e exclusivamente por questões de deslocamento para Belo Horizonte, que é a cidade que eu sou natal. Eu já me abdiquei, já abri mão da PGE Tocantins, embora a gente sabe, é uma excelente procuradoria, uma excelente carreira, e fui aprovado aqui na Procuradoria da Câmara de BH. Mas aí também não assumi pelo fato de a PGE São Paulo, eu estar já na PGE São Paulo à época, ser uma carreira mais interessante, né? Apesar de ser em BH, a questão remuneratória, estrutura e tudo mais, a PGE São Paulo era melhor do que a Câmara, né? Do que a Câmara de BH. Mas aí vim para a PGM BH. E aí aprovações em primeiras fases, algumas. E aí, às vezes, reprovações nas discursivas, que não fui para oral, ou aprovações em discursivas, mas fiquei lá para trás, como, por exemplo, PGS Sergipe, né? Foi uma procuradoria que eu fiquei aprovado, mas fiquei mais para trás, concurso que já até venceu, né? Então, basicamente é isso, né? Mas sempre estudando para concursos de procuradoria com foco em procuradoria, por uma razão, Caio, muito simples na minha vida, né? A matéria que eu já lecionava é a principal matéria em concursos de procuradoria, que é o direito administrativo, e sempre tive familiaridade com o direito constitucional, e aí, naturalmente, tudo foi encaminhando para estudo de procuradoria. E hoje, né, dentro da procuradoria e vendo outras carreiras jurídicas, não tenho dúvida, é o lugar, de fato, onde eu deveria estar, é o lugar que, de fato, eu pertenço mesmo. Não me vejo jamais como juiz, MP, defensor, delegado, não me vejo nessas carreiras, de fato. Minha carreira, por vocação mesmo, tem que ser a procuradoria, não tem outra E lotado carreira. em 2 capitais, né? Lotado em São Paulo, capital, lotado em BH também. Então, veja como é importante que a vida da pessoa seja refletida, né? Ou que a pessoa reflita a respeito desses aspectos da carreira também. Exatamente. Esses dias eu estava conversando com um aluno que estava sendo dissuadida por mim, né? Para trocar a magistratura pela Procuradoria exatamente por conta das lotações. Mas vamos lá, Bruno. Durante a tua fala, tu mencionaste aqui 2 pontos que eu queria bater, tá? O primeiro deles é que tu começou a estudar em 2016, é isso? Para concursos de carreira jurídica. Tu já chegou a estudar para carreiras menores, carreiras que se chama de escada ou não? Esse foi um ponto interessante, Caio. Eu conversando isso outro dia com alguns amigos, falei isso, né? Até porque numa das caixinhas do Instagram, alguém me perguntou isso, eu respondi, a pessoa até falou, Bruno, lembra quando nós conversamos disso? E aí voltamos no papo. Ainda quando eu estava lecionando em curso aqui em Belo Horizonte, presencial em Belo Horizonte, saiu um grande concurso, deu até repercussão nacional, TRT de Minas, isso no ano de 2015, Caio, ano de 2015. E aí, minha família é fruto de concurso público, sabe? Minha mãe, minha irmã, familiares, outros, são todos concursados. E minha mãe e minha irmã são de carreiras de analista de tribunal, excelente carreira. E me incentivaram a estudar para esse concurso. Aí eu falei, olha, acho que eu vou estudar. Nem no meio do caminho, Caio, talvez com 2 semanas, eu falei, não, eu não vou fazer isso. Não porque o cargo, não porque o cargo não me merece. Ao contrário, a remuneração é ótima, a qualidade de vida é ótima, mas porque eu sempre quis ser um grande professor.
Sempre quis. Talvez, eu sempre te falei isso, né, cara? Desde das nossas conversas iniciais, quando eu comecei a dar aula no Temas, eu sempre falei, cara, eu quero ser um grande professor de direito administrativo. E pensando na época, se eu fosse talvez analista de um tribunal, que é um ótimo cargo, eu não tivesse a projeção que talvez hoje eu tenha dentro dos concursos públicos como professor de carreira jurídica. E, além disso, naturalmente, a remuneração inicial de um concurso de analista e de um concurso de carreira jurídica, há uma discrepância considerável. E eu falei, olha, eu vou ter provavelmente a mesma dificuldade para aprovar em um concurso e em outro. No concurso meio e no concurso fim, provavelmente eu vou ter a mesma dificuldade. Porque no concurso meio, Caio, a gente sabe, cai português, cai às vezes informática, cai raciocínio lógico. E aí eu olhei para mim e falei, eu não sei estudar isso. Na verdade, eu não sei isso. Eu sempre fui um bom aluno na parte do direito. Sempre fui, desde a faculdade e após a faculdade, sempre estudei muito bem o direito jurídico. Eu falei, eu não posso perder meu tempo, na verdade, investir meu tempo errado. Eu não posso estudar essas matérias com as quais eu sei, eu não vou aprender. E mais do que isso, a nota de corte desses concursos de analista de tribunal é uma nota de corte altíssima, como é também de procuradoria e carreiras jurídicas em geral, mas é uma nota de corte talvez mais alta, em que o erro de 2, 3 questões te coloca 400, 500 posições abaixo. E aí, neste momento, eu falei, olha, eu me conheço, eu sei do meu potencial e das minhas fragilidades, então eu tenho que trabalhar isso para, claro, repercutir mais, para acender mais as minhas vantagens, o meu potencial, e não a minha fragilidade, que era o estudo de português, matemática, informática, e por aí vai. Então eu vou direto para concursos de carreira jurídica, concurso fim. E aí foi exatamente nesse período, de 2015 a 2016, eu comecei a estudar em junho de 16, foi neste período, de outubro de 15 a junho ali de 16, que eu reorganizei minha vida. Eu dava aula numa faculdade aqui em Belo Horizonte, presencial, claro. Me afastei da faculdade, dava aula num cursinho aqui, reduzi minha aula num cursinho presencial aqui em Belo Horizonte, mas não parei de trabalhar, não parei de dar aula, até porque é o que eu gosto, de fato, de fazer, e até mesmo porque eu estudo a lecionar direito administrativo nesse cursinho. Me forçava, claro, a estudar a principal matéria, e nesse período eu ajustei a minha vida, me organizei para, em junho, eu iniciar o estudo definitivo para a carreira jurídica, e aí, de junho de 16 a 25 de outubro de 2018, quando foi a data da minha prova oral da PGE São Paulo, o último concurso para o qual eu estudei. Esse foi o meu caminho. Agora, Caio, há inúmeras pessoas que fazem isso, né? Que de fato estudam para um concurso de nível médio ou analista, nível superior de tribunal, e depois fazem o trampolim para a carreira jurídica. Nenhum problema, não vejo problema nisso. Mas eu, me conhecendo, sei que eu não passaria no concurso meio, não passaria, e talvez, se passasse, poderia gerar uma acomodação e, no futuro, me conhecendo, geraria uma frustração, porque eu sei que eu poderia ter um cargo melhor e me gerar uma maior projeção para a docência. Entendi. Show de bola. Brunão, só fazendo aqui a linha do tempo, tu formou quando? 2015? Não, formei em 2012, dezembro de 2012. Eu Formou comecei 2012. a estudar tarde para concurso. E de 12 a 15, tu fez o quê? Nada, só assistiu o jogo dava do aula. Cruzeiro. Eu só dava aula, não trabalhava. Eu não gostava, eu dava aula. Só dava aula. Rapaz, dava você passou aula. 4 anos dando aula. Passei 4 anos dando Tu aula. advogou ou não? Hã? Tu advogou? Chegou a advogar? Nunca advoguei privado. Pequenas causas, assim, mas nada rotineiro, nada habitual. Beleza, show de bola. Tu mencionou também aqui na tua fala que tu foi um bom aluno na faculdade e tal. O que isso significa? Tu era um nerd?
tu acha que foi importante tu ter estudado bem, feito uma boa faculdade, para acelerar o teu processo de aprovação, até porque o teu processo foi um processo rápido, né? Relativamente rápido aí, considerando as várias aprovações em 2 anos, que você mencionou aí, de 16 a 18. Então, qual que é a importância, Bruno, de fazer uma boa faculdade, assim, na tua preparação específica, né? Falando do caso concreto, Bruno Betti. Sem dúvida, né? A base que eu fiz na faculdade foi primordial. E veja, né, Caio? Eu me formei com 23 anos, não porque eu entrei depois na faculdade, por aquela história de nascer depois do segundo semestre, né? Depois do primeiro semestre, no segundo semestre. Aí me formei com 23 e já antes de me formar, já comecei a dar aula como monitor num curso aqui em Belo Horizonte presencial. E aí minhas aulas foram agradando aos alunos, o dono do curso foi ganhando confiança e eu fui dando mais aulas, né? E isso foram durante os 3 anos e meio, mais ou menos, quase 4. Quando eu resolvi estudar para concurso, e isso eu já estava com 25, 26 anos, ia completar 26 anos à época, eu falei, olha, preciso estudar. Tenho que estudar, eu preciso dessa estabilidade, dessa tranquilidade, para fazer um ótimo serviço público e, claro, para continuar também lecionando direito administrativo. Quando eu comecei o estudo, Caio, obviamente, nesse período, muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou. De 2011, quando eu estudei, sei lá, direito civil em algum momento da faculdade, a 2016, 5 anos depois, muita coisa mudou, muitos julgados, enfim, muita literalidade também. Mas o direito, a base, se manteve, né? E se mantém até hoje e se manterá daqui 30 anos. Então, para eu entender e memorizar muita coisa, foi menos difícil, digamos assim, do que se eu tivesse feito uma péssima faculdade e falar do zero, agora eu preciso começar. Né? Sem dúvida, a faculdade, e eu dei muita sorte que eu tive uma turma excelente, eu estudei numa faculdade privada aqui em Belo Horizonte, mas eu tive uma turma que foi até hoje, acredito, seja a melhor turma da faculdade. Eu lembro que, na época, 30 colegas fizeram o exame de ordem no 9º período, 28 foram aprovados, desses 30 colegas, no 9º período, e vários colegas dessa turma exercem atividades, são grandes nomes aí do direito, Rodrigo Furró, por exemplo, né, que é um grande penalista, processual penal, ambos militar, né, que inclusive é professor aqui do curso, é um dos nomes dessa turma. E isso elevou, né, a minha preparação, o meu estudo, né? Elevou o meu estudo, porque meus colegas eram realmente muito bons, não que houvesse competição, nada disso, mas se você está numa turma boa, você tende a acompanhar esse pessoal, ou você é alijado, é excluído da turma naturalmente pelo processo de seleção natural. E isso aumentou minha preparação. Então, quando eu fui estudar para concurso, sem sombra de dúvida, essa base que eu fiz da faculdade me ajudou a relembrar algumas coisas e falar, eu lembro como era, agora é assim, sem sombra de dúvida. Agora, temos também inúmeros casos de pessoas que fizeram péssimas faculdades, que foram verdadeiros alunos de bares, né? E que depois foram aprovados em concursos. Tem um amigo também que está nesse grupo, né, de frequentadores de bares, trancou faculdade e depois voltou a estudar e hoje também exerce o cargo de procurador. Mas, para mim, ajudou muito. Entendi. Já saltando aqui para dentro da tua preparação, tu mencionou que em julho de 16 iniciou os teus estudos. O que tu fez? Tu sentou na mesa assim e disse, bom, agora eu vou começar. O que tu fez? Tu pegou o livro, tu olhou uma bibliografia em algum lugar, comprou algum curso, um PDF? Me conta o que tu fez nesses primeiros passos. Já estudou com reta final? Como é que tu organizou esses, eu diria aí, talvez, 6 primeiros meses aí de 16? Esse é um ponto interessante. Eu sempre gostei de videoaula.
sempre gostei de fazer caderno, até pela minha formação, né, de aluno, né? Desde a escola, né, até faculdade, é sempre alguém falando e você anotando, né? Então, eu fiz um curso de videoaula, fiz um curso extenso, demorei bastante para assistir, e nesse período eu fiz caderno, tenho esses meus cadernos guardados até hoje. Para mim é um motivo de muito orgulho os meus cadernos, porque eles eram bem completos. Mas eu percebi, quando eu ia fazer prova, que, entre aspas, só a videoaula naturalmente não me dava a nota de corte, né? Eu ficava até bem, mas não me dava o corte. Às vezes, quando me dava o corte, eu estava na rabeira do corte, então a gente sabia que a discursiva precisava ser brilhante, sob pena de ficar mais atrás. E aí, ao longo da minha preparação, amadurecendo a minha preparação, olhando para o lado, vendo que os meus colegas que já estavam sendo aprovados faziam, eu comecei também a agregar isso no meu estudo, que é o PDF, né? E aí, porque o PDF, naturalmente, eu como professor de videoaula, né, de vídeo, sei que num curso hoje, você, para dar o direito administrativo completo, você precisa de uma carga horária muito extensa e que normalmente a gente não tem isso nos cursos. Então, naturalmente, a videoaula ela fica defasada. E apesar de ser um fator, um elemento importante no estudo. E aí, agreguei, junto à videoaula, o PDF, para fazer a leitura de pontos com os quais eu percebi a videoaula não refletia a quantidade de matéria cobrada, né, nas provas, né, a profundidade da matéria. E fui no caderno implementando aquilo que estava no material em PDF. Agora, a grande mudança de patamar minha nos estudos e nas colocações de prova foi quando eu incrementei resolução de questões. Uma vez eu fiz até essa postagem no Instagram, eu resolvi, nesses 2 anos e meio de preparação, 2 anos e 5 meses, 4 meses, eu fiz mais de 10 mil questões. Porque aí eu percebi que a questão que caía de direito, eu posso falar isso como professor de administrativo, mas poderia falar com qualquer matéria. A questão que cai para delegado, em direito administrativo, cai para juiz, cai para procurador. A questão que caiu no ano na minha época, né, no ano de 2013, estava voltando no ano de 16, no ano de 14, no ano de 15. A questão que caiu lá para cartório, caiu para MP, que caiu para magistratura, que caiu para procuradoria. E aí eu percebi o que as bancas gostavam de cobrar. E aí hoje eu até falo isso em sala. Eu falo, você não precisa saber tudo. Você precisa saber o que cai em prova. Poucas são as questões de bancas que falam, não, isso aqui é a primeira vez cobrado. Essa banca cobrou isso aqui pela primeira vez. Poucas são. As questões, na verdade, elas são repetidas. Quantas questões eu já fui para a prova falando, eu já fiz essa questão igualzinha, né? Fiz essa questão aqui, então eu não sabia às vezes a letra A, a letra B, mas sabia a letra C porque eu já tinha feito antes. E marcava a questão e ganhava o ponto e era jogo que seguia, né? E só um detalhe, Bruno, a tua fala é tão assertiva, e hoje ela se aplica também para as provas discursivas. Exatamente. Né? As provas discursivas, notadamente Sebrasp, se você pega um espelho, sei lá, de MP, está lá numa PGM, que você nem espera. Como caiu, por exemplo, na PGM Recife, o espelho de uma questão que tinha caído no MP, algum MP aí, eu acho que do Norte, sobre parcelamento de solo urbano. Então, era a mesma questão. Exato. Então, fazer provas é algo que também, no meu entender, é fundamental, né? Não é só importante, é fundamental, é essencial e é inteligente, como você bem falou aí. É muito inteligente fazer essas questões durante a preparação. Agora, o que falta na tua fala, Bruno, a respeito da lei seca. Como é que tu fez aí com a lei seca? Tu realmente esqueceu de estudar a lei seca ou esqueceu de mencionar aqui? Não, esqueci de mencionar. O meu estudo de lei seca,
alguns alunos me mandam mensagem: professor, quando que você estuda lei seca? Eu nunca fiz um estudo isolado da lei seca. Então, eu sempre dou o exemplo de obrigações do direito civil. Então, eu tinha, como eu disse, eu tinha um caderno em que eu estudava obrigações. Eu estudava obrigações, então eu estudava a obrigação de dar a coisa certa, estudava pelo caderno, fechava aquele obrigações de dar certa e ia para o Código Civil. Ia ler obrigações obrigação de dar a coisa certa no Código Civil. Muita coisa estava explicada pelo professor na videoaula, que eu anotei, que eu fiz o esquema, que o professor falou. Muita coisa não estava. E aí eu completava o estudo com a leitura da lei seca. Então, o meu estudo de lei seca nunca foi, vou tirar 1 hora para a lei seca. Não. Eu fazia o estudo da matéria teórica, fechava o estudo e já entrava com a lei seca imediatamente após. Eu gostava de fazer isso. Então, eu estudava, sei lá, licitações, até para dar aula. Eu montava a minha aula teórica, mas sempre enxertando os dispositivos de lei seca. Com a preparação para dar aula, que eu falava, gente, eu preciso falar disso aqui teórico, mas eu preciso falar desse dispositivo. Eu trouxe para o meu estudo. Então, fiz isso com praticamente todas as matérias, né? Fazia o estudo e a lei seca. Estudo, lei seca. Estudo teórico, lei seca. Cara, para mim, Bruno, essa forma de estudar lei seca, ela é muito prazerosa e é a que eu mais gosto. Mas para mim, eu tive um senso de desconfiança maior em relação à segurança do estudo da lei seca e fiz um segundo estudo de lei seca. Eu fiz esse primeiro estudo que tu mencionou a partir do tema. Então, se eu estudo controle de constitucionalidade, eu vou ler as leis da ADI e a lei da DPF, junto ali com a doutrina e tal. Enfim, se eu vou ver obrigações no PDF ou no livro, eu estou ali com o Vadimeco aberto, marcando, acompanhando e tal. Que é mais ou menos o que tu fizeste aí durante a tua preparação. Agora, eu tive um segundo momento em que eu disse assim, não, eu não quero dar sorte ao azar. Eu quero ter um quê a mais de segurança e por isso eu vou me debruçar algumas horas em cima desse vadimeco e vou fazer um esforço agora cognitivo, não mais para compreender a partir de uma teoria, mas realmente para memorizar. Então, é meio que uma virada de chave que eu costumo fazer e costumo recomendar para os alunos, né? Primeiro, você programa o teu cérebro para compreender a partir de um estudo por tema e a partir de um estudo mais teórico, seja por meio de aula, seja por meio de livro, seja por meio de PDF. E um segundo momento, que é um momento que você diz assim, agora eu vou memorizar. Então, eu vou me debruçar algumas horas sobre a lei seca. E é lógico que esse segundo momento necessariamente precisa ser um momento muito próximo da prova, que não adianta o aluno começar a estudar hoje e querer se debruçar várias horas sobre o vadimeco, que é onde eu acho, Bruno, só para encerrar e te passar a palavra, que é onde eu acho que muitos alunos imaturos falham. Por quê? Porque entende assim, todo mundo diz que para passar em concurso eu tenho que estudar muitas horas de lei seca. Isso é uma verdade, mas é uma verdade que precisa ser refletida. Não é uma verdade que você simplesmente importa para a tua preparação sem saber do que se trata. Né? Então, eu costumo dizer isso. Primeiro, lei seca a partir de uma teoria, depois, muito próximo da prova, ali no reta final desse da vida, 60 dias antes da prova, 30 dias, enfim, você separa horas a mais para um estudo isolado de lei seca, tá? Vai lá, Brunão. Caio, eu acho que é isso mesmo, e muito possivelmente eu tenha feito isso. Porque o que me marcou, né, foi de fato sempre estar com os dois lado a lado, né, o meu caderno e o vadimeco lado a lado. Mas muito possivelmente, por exemplo, matérias de direito civil, como a questão da extinção lá
extinção das obrigações, já vai me foge. Complemento das obrigações, professor administrativo. As questões de compensação, inovação e não sei o que lá. Complemento indireto, extinção das obrigações. Isso. Eu lembro que isso sempre foi muita literalidade, né? Então, de fato, às vezes eu pegava, de fato, única e exclusivamente o código para estudar. Outra coisa que também eu sempre pegava única e exclusivamente o código é aquela parte lá dos direitos reais também. Além de posse e propriedade, que aí caía a parte mais teórica, mas eu também pegava algumas coisas que me foge aqui agora, mas vizinhança. Isso, direito de vizinhança, as questões de corte de árvore e tal, gado, isso sempre foi muito literalidade, né? Cara, isso aí só uma parte. Isso aí sequer entrou no meu escopo. Aí eu desloquei esse assunto, ou não só esse assunto, para falar a verdade, mas muitos outros, para o que eu chamo, Bruno, de gerenciamento de risco. Então, assim, eu não vou entender isso daqui, eu vou gastar muitas horas para entender isso aqui, e se cair é uma questão. Então, eu vou ligar o F para essa questão que cair, vou errar e acabou. Então, isso aí, sociedade anônima, enfim, várias outras leis e temas específicos, melhor dizendo, eu simplesmente coloquei dentro de um gerenciamento de risco. Se cair, caiu, e erro, e dou graças a Deus por isso. Esse é um ponto interessante, mas é porque eu cheguei num momento do meu estudo que eu já tinha feito um estudo bem sólido das matérias 80% de prova, né? Aí eu olhava o edital e falava assim, o que eu preciso aqui ainda para dar uma tapada nos buracos? E aí eu estudava isso. Agora, você falou algo aí, uma matéria para a qual eu nunca estudei. Lei de SA. Nunca estudei. Salvo um ponto que era Golden Share, né, que o examinador da prova oral da PGE São Paulo perguntou para um candidato, antes da minha prova, eu falei, putz, se ele me perguntar o que eu vou falar, aí eu dei uma estudada. Tirando isso, eu nunca abri a lei de SA, porque ela tem mais de 300 artigos, a chance de cair era baixa, e se caísse, era a questão que eu deixava para errar, porque a chance de todo mundo errar era muito grande. E ainda eu tinha 25% de chance de acertar, né? Eu tinha letra A, B, C, D para acertar, ou E, 20%, então eu tinha uma chance de acertar. Discursiva eu quase nunca vi, acho que eu nunca vi uma questão de SA. Uhum. Vamos lá. Ó, pessoal, vocês que já ouviram aí outras entrevistas, vocês percebem que a tônica é exatamente a heterogeneidade do método, né? Todo mundo traz aqui uma novidade. Então, o Bruno talvez seja aí o 13º entrevistado, e muita coisa do que tu está falando, Bruno, é inédito, para você ter ideia. Inédito. A ideia de estudar o caderno junto com a lei seca, com uma aula, até agora foi o primeiro que fez isso, e veja que dá certo. É a compreensão sobre o que dá certo para você, é a compreensão sobre o princípio do conforto do teu estudo, né? Logicamente que balizado pelo princípio da eficiência, né? Que eu sempre falo. Não adianta tu estar confortável e estar tirando 50. Né? Então, o Brunão aí, que adotou um método que para ele fez sentido, veja que, e é o ponto que eu vou chegar agora, já na sua primeira prova, que foi Porto Alegre, ele passou na primeira fase, não é isso, Bruno? Foi. Então, mesmo deixando, pelo que o Bruno falou, a lei seca um pouco mais de lado, investindo mais na teoria, etc., o Bruno teve uma aprovação em primeira fase muito rápida. Então, veja que método, veja que regras sobre concurso público é algo muito líquido, muito mutável, e varia realmente pessoa para pessoa, tá? Então, em relação à primeira fase, acho que é isso. Só um último aspecto, né, que eu queria só ressaltar aqui na primeira fase, para a gente conversar sobre a segunda fase, é sobre a ideia da escrita, né? O Bruno mencionou que durante a vida dele, ou a base dele, né, fez cadernos.
Esses teus cadernos, Bruno, eram uma espécie de resumo da matéria? Era uma anotação de aula que você mencionou? Era algo muito complexo, muito denso, muito grande? Ou como é que tu usava essa escrita? Me conta aí um pouco mais sobre a tua escrita. O meu caderno era a minha doutrina. Era de fato bem completo. E ao longo do tempo, aquilo que eu via que na videoaula não tinha sido suficiente, eu pegava um PDF e poucas vezes peguei livros mesmo, preciso dizer isso, poucas foram as vezes que eu peguei livros e li, talvez direito, talvez não, né? Certamente direito administrativo, vários livros de capa a capa, manuais e, claro, livros específicos, porque eu precisava da aula disso. E aí, ao longo do estudo, mais PDF e alguns pontos específicos em livros Mas mais específicos. no PDF, Bruno, tu pegava o PDF, tu fazia o quê? Tu grifava, tu anotava? O que que tu faz com o material escrito? Aí eu pegava esse PDF e lia para ver o que tinha no meu material, no meu caderno, e o que não tinha. E aquilo que não tinha, eu completava no caderno. Porque eu queria ter um único material de estudo. Eu não queria ter que estudar um pedaço no caderno, um pedaço no PDF. Aquilo me geraria, porque o homem, né, é mais desorganizado, né, tende a ser mais desorganizado. E eu sou um pouco desorganizado com papel, então eu pegava o PDF e o meu caderno, lado a lado. Meu caderno eu tinha ele muito na cabeça, então eu pegava a leitura do PDF e falava, isso aqui não tem no meu caderno. Aí eu ia lá no caderno e fazia um adendo, completava. A mesma coisa eu fazia quando atualizava. Então, reforma trabalhista, eu peguei no auge da reforma trabalhista. Eu apaguei, literalmente, borracha, apaguei no caderno a versão antiga da CLT e fui colocando a versão nova. Entendi. Beleza. Vamos dar um salto aqui para a segunda fase, Brunão. Me conta como foi tua preparação de segunda fase. Eu acho que te conheci em cursos de segunda fase. Não sei se tu chegou a fazer curso de primeira fase com a gente. Talvez até tenha feito algum reta final, mas realmente o meu contato contigo, pelo menos na minha lembrança aqui, são em cursos de segunda fase, né? Como foi tua preparação, além, evidentemente, dos cursos que tu fizeste conosco aqui, com correção, etc e tal. Mas como foi que tu se preparou especificamente? Teve alguma distinção substancial em relação à primeira fase? Inseriu, por exemplo, outros elementos? Conta pra gente aí. Esse é um ponto interessante, né? Realmente, na segunda fase, quando eu passava para a segunda fase, eu gostava muito das apostas, né? De possíveis apostas que faziam à época para as questões. Isso aí eu gostava de ter as questões. O que o pessoal está pensando que pode cair? Na minha primeira prova discursiva, eu lembro que eu fazia mesmo a peça, as questões, escrevia. Só que, ao passar do tempo, eu vi que aquilo estava estava me fazendo perder muito tempo. Eu já tinha tomado a ferrada na PGM-BH com os pontos, né, que eu perdi. E a partir dali, eu parei de escrever, porque eu já sabia o que eu tinha que fazer, e passei a pegar a questão, ler a questão, e eu estruturava a resposta. Então eu tenho que falar disso, tenho que falar daquilo, tenho que falar daquilo outro. Mas não escrevia, porque aquilo me tomava muito tempo. Fiz isso também, exatamente assim. E aí foi onde eu tive uma maior evolução na preparação. E aí foi muito bom para mim. E eu também comprei livros de questões discursivas, que também foi muito bom, me deu... Possivelmente tu comprou esse aqui, esse vermelhinho aqui. fatalmente. Na minha época era azul. Era azul? Então é Era, mais antigo era a ainda. primeira edição. Foi a primeira edição. Eu nem sei, deixa eu ver se eu tenho ele aqui, ó. Eu tenho um aqui que nós fizemos juntos. Eu estou vendo ele aqui, que foi até o da PGDF e da PGRI. Mas eu lembro, o meu era azul, era um azul bonito da camisa do Cruzeiro, assim, bem...
Por isso foi sucesso o livro, né? E é sucesso até hoje. Mas então eu gostava de pegar os livros e também trabalhar em cima daquilo que já tinha caído. E no livro, no caso do Temas, né, o livro era de questões autorais, então, para possíveis cobranças futuras. E o que eu fiz também, aí com uma experiência que eu tive na PGE Sergipe, em que eu sabia a tese de repercussão geral do Supremo, mas não sabia os fundamentos para isso, para o Supremo chegar à tese de repercussão geral. E aí eu enxertei também no meu estudo, um estudo mais profundo de jurisprudência, e naqueles julgados paradigmáticos, que a gente sabe quais são, ao longo do tempo a gente ganha maldade para isso, eu comecei a pegar esses julgados e estudar os fundamentos dele. O voto. Pegava um voto vencedor e estudava. E aí foi quando eu conheci o Bruno Soutinho, professor aqui do curso, em que caiu na PGE Sergipe, exatamente, a questão de autorização da Assembleia Legislativa para governador ser processado pelo STJ. Já nem me lembro mais qual que é a resposta. Mas eu lembro que a prova, na letra A, letra B, letra C e letra D, seguiu exatamente o voto na época do Fux. Eu vou dar só os créditos aqui, porque eu tenho uma memória muito boa, porque como sou eu que coordeno todos os cursos de questões discursivas aqui de procuradorias, essa questão foi feita pela Ana Cleia. A professora Ana Cleia também, professora do curso, ex-aluna, passou em primeiro lugar na PGE Maranhão. E o Bruno Soutinho, eu acho que ele te ajudou, foi na PGE São Paulo. PGE São Paulo, exatamente. PGE São Paulo, ele matou igualzinho a questão discursiva, de trabalho. Foi idêntica. Tanto é que trabalho na minha prova da PGE São Paulo, parecia que eu era professor de Direito de Trabalho, porque eu gabaritei todas as questões de Direito de Trabalho de todas as fases, da objetiva, discursiva e na oral. E na discursiva, eram duas questões, uma foi idêntica à elaborada pelo Soutinho. Mas não vamos falar muito não, porque senão ele vai ficar se achando. Isso é verdade, viu? Essas questões foram feitas, deixa eu ver quantos anos aí, 6 anos, 7 anos. 7 anos. E a gente está com a cabeça boa, viu? Tá lembrando aí desse povo. Exato. Pois é. Concurso marca, né? Mas então foi isso. A minha preparação discursiva foi manter aquilo que eu já fazia, de estudo de objetiva, acrescentei os cursos que eu fiz de discursiva para saber principalmente quais eram as apostas, e fui depois colocando os julgados paradigmáticos de STF e STJ. Tu chegou a pegar algum livro de algum tema específico, Bruno, na segunda fase? Eu nunca cheguei a pegar um livro específico, né? Direito à saúde, pegar um livro disso. O que eu peguei de livro mais, que aí eu li bem mais, foi de processo civil, porque eu também comecei a fazer concurso de discursiva na época do novo Código de Processo. Então, eu tinha comigo o seguinte: vai cair processo na discursiva e o examinador não vai cobrar literalidade na discursiva. Isso ele vai fazer na primeira. Na primeira fase, ele vai cobrar a literalidade do processo civil, como caiu muito. Mas nas discursivas, eu pensava comigo, ele não vai ficar só em literalidade CPC. Perfeito? Então, aí foi onde eu li, por exemplo, o livro do Daniel Assunção, de processo civil. Então, por exemplo, aí na PGM Fortaleza, que eu não cheguei a ir, mas essa questão eu saberia, é aquela questão lá de procedimento piloto, causa piloto, procedimento modelo, exatamente. Caiu isso lá, é uma questão teórica, já sobre a vigência do novo Código de Processo Civil. Então, a partir daí, eu fiz esse acréscimo. Entendi. Beleza. Fora o português, na verdade, sim, né? Fora não, acho que foi a única que eu ia te perguntar. Qual foi a tua maior dificuldade nessa fase discursiva, mas durante tua fala tu mencionou que foi a cobrança excessiva ou massiva do Sebrasp nos critérios microestruturais, né? Que te derrubaram aí algumas boas colocações na PGM-BH.
Então, eu vou saltar essa pergunta, só registrar e te dar a oportunidade de retificar se eu estiver falando aqui bobagem, tá? Brunão, e terceira fase, prova oral. Eu imagino que tenha sido uma fase que você não sentiu tanta dificuldade, porque desde sempre tu é alguém que se comporta muito bem no que tange ao aspecto verbal, né? Mas me conta aí como é que foi tua preparação para a prova oral. E aqui eu quero, Bruno, que tu biparta a tua resposta em duas, né? Como que foi a preparação, ou seja, o estudo com a bunda na cadeira, estudando na mesa ali, o que tu estudou. E a segunda parte, a parte do treino, da verbalização, do falar. Tu fizeste algum curso de prova oral, de fonoaudiologia, alguma coisa do tipo, ou não? Então, preparação e treino, como que foi isso na tua preparação de prova oral? Eu fiz um curso à época de prova oral para a PGE São Paulo, que foi importante porque, como a PGE São Paulo era banca própria, foi importante ouvir de procuradores do Estado de São Paulo, que tinham passado por muitos dos examinadores, a experiência. E isso foi algo que eu fiz questão de fazer um curso específico com procuradores do Estado de São Paulo para me passarem a experiência. Mas a prova oral, eu percebi que eu precisava treinar até um certo ponto. Porque, Caio, você mesmo falou, e isso talvez seja a minha maior qualidade, é saber falar, e eu acho que eu falo muito bem. Se você não me interromper, eu vou falando, né? Eu tenho até que te pedir desculpa, porque eu vou estar te interrompendo, porque eu gosto de falar. Mas então eu nunca tive essa dificuldade. Eu era aquele aluno do colégio que ninguém queria apresentar trabalho, eu levantava lá, eu quero, eu apresento. Porque eu sempre tive essa facilidade da fala. Então eu percebi que eu precisava treinar mais ou menos. Eu precisava treinar para saber o que eu não podia errar. Eu não podia fazer. Feito isso, o que eu precisava era estudar. Era criar, era engordar meu conteúdo. Era enriquecer meu conteúdo, detalhes, as palavras certas para falar, para o examinador ouvir e fazer o cara crachar. Eu falei a palavrinha certa, que estava lá no julgado do STF, que estava na literalidade da lei, é o que ele colocou no espelho. Então, eu enriqueci mais o meu estudo, engordei mais o meu estudo, recheei mais, preenchi mais o estudo do que efetivamente eu treinei. Porque eu percebia que eu não iria travar. Eu iria chegar na prova e iria falar. Poderia errar, mas travar eu não iria. Não iria gaguejar, não iria, obviamente, desrespeitar o examinador, mas iria trazer a resposta, certo ou errado, a depender do que fosse me perguntado. Então, eu ampliei o meu estudo para evitar esse erro, para evitar o erro de parte de material, a parte de conteúdo. E eu fui um concurseiro diferente, porque eu falo isso, e não é porque hoje eu estou aprovado, mas eu falo isso com muita naturalidade, né? Minha esposa pode até confirmar depois, na época namorada, eu falava isso com ela. Eu falava, olha, eu quero passar no concurso, mas eu não quero terminar minha jornada no concurso sem passar na prova oral. Eu quero ter a experiência de prova oral. Porque para mim seria importante me ver em uma prova oral. E talvez seja o momento da minha preparação, e eu acho que os outros aprovados podem dizer o mesmo, que mais me marcou. Sabe aquela história, viva o processo, não espere o resultado, né? Isso é fácil de falar depois, né? Mas eu posso dizer que na minha prova oral, quando eu fui para a prova oral, eu falei assim, agora é meu processo. Agora eu quero curtir esse processo de prova oral. Eu fui para São Paulo, viajei para São Paulo, conheci a cidade, porque eu sabia que na oral reprovada eu não seria. Pela minha facilidade de fala e porque eu já estava realmente com bastante conteúdo. Eu estava pronto, eu já estava aprovado em várias outras procuradorias, em vários outros concursos. Eu estava pronto para passar. Eu sabia disso. A gente sabe que a gente está pronto para passar num determinado momento. Quando você começa, você fala, putz, eu não sei se eu vou passar. Mas chega um momento que você fala, eu estou pronto, eu já sei. E eu estava nesse momento na prova oral de São Paulo. E aí eu fui para São Paulo, curti a cidade um final de semana, voltei,
e falei, olha, agora vamos lá, vamos continuar estudando, curtindo o processo de prova oral. E eu fiz isso. Mas foi o momento mais desgastante, talvez, do meu estudo, porque aí não havia sábado e domingo. Eu não estudava domingo. Sábado eu estudava na parte da manhã. Mas domingo eu não estudava, eu descansava porque eu realmente precisava recarregar as energias. Mas na prova oral, desde que saiu o resultado da discursiva até a prova oral, aí não havia sábado e domingo mais. Aí, de fato, era aquele estudo o tempo inteiro, estudando, 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 mapeando lacunas, preenchendo as lacunas e complementando o estudo. Mas eu curti o processo de prova oral. Porque eu queria, por exemplo, hoje está aqui e você me perguntar, Bruno, e a prova oral? Um pai de colega, né? Hoje ele foi procurador do Estado de São Paulo, hoje é procurador, salvo engano, do Estado do município do Rio. Ele falou assim, pô, você está aqui. A gente foi lá ver o resultado, né? O resultado presencial lá na PGE São Paulo. Ele falou, você está aqui tranquilo? Todo mundo aqui está aqui estressado, nervoso. Ele falou comigo, você está aqui tranquilo? Eu falei, não, vamos lá, eu já fiz a prova. Mas eu sabia que eu não ia ser reprovado. Eu não sabia se eu ia ter notas altas, em algumas até suspeitava, outras eu tinha medo, como, por exemplo, econômico, financeiro e empresarial público. Tinha medo real da minha nota. Mas eu falei, pô, eu respondi bem, trouxe informações, então ela vai me avaliar em alguma coisa, vai me avaliar. E em algumas outras matérias, como administrativo, como pessoal, previdenciário público, trabalho, processo de trabalho, até processo civil, eu sabia que eu tinha ido bem, até porque o examinador na hora até me falou, muito bom, candidato e tal. Outras notas mais ou menos, como, por exemplo, financeiro, econômico, constitucional, me perguntou Estatuto da Juventude, eu nem sabia que existia Estatuto da Juventude, fui descobrir lá na hora da prova. Mas, então eu tinha medo, né? Mas eu sabia que eu tinha respondido alguma coisa. E tinha respondido bem. Então, a prova oral é muita forma, né? É claro que o conteúdo é muito importante, mas a forma como você fala, você gera um impacto no examinador, né? E isso acaba gerando uma pontuação melhor. O examinador acaba falando, pô, esse candidato fala bem, né? E eu sabia que eu falava bem, né? Então, a prova oral, para mim, foi o momento mais especial do concurso, da preparação de concurso. Porque eu sabia que era um momento que eu estava pronto para isso. Show de bola, Brunão, show de bola. E dá para sentir que realmente é o que tu gosta, né? De fazer e tal. Cara, me diz uma coisa, que para a gente encerrar, né? Passamos aqui pelo estudo de base, pela primeira fase, pela segunda e pela terceira. A última coisa que o concurseiro que está em casa quer saber é sobre o que passava na tua cabeça, assim, durante a tua jornada, nessas reprovações. Tu pensou em desistir alguma vez? O que tu sentiu, por exemplo, quando tu passou, que tu olhou teu nome? O que tu sentiu naquele momento? É lógico que a felicidade é um gênero, né, que embaixo tem muitos outros sentimentos. Mas, assim, o que foi aquele estado mental e psíquico que tu suportou quando viu teu nome, né? Eu vou só contar a minha experiência antes, Bruno, até para tu ter um quadro aí. Eu lembro que eu estava estagiando, né? Estava estagiando. Apreensivo, eu saberia que iria sair o resultado naquele dia e que por volta de 5, 6 horas da tarde costumava-se publicar nesse horário, né? Mas eu fui lá para o meu estágiozinho, na humildade, sentadinho lá, esperando. E aí deu 5 horas, que era o horário que eu ia embora, não saiu. Deu o último F5 lá no computador antes de desligar, né? Peguei o carrinho, o Paliozinho Fire e saí. Vou para casa. O resultado não saiu. Eu estagiava em outra cidade, né? Mais conurbada, a divisão apenas por uma ponte. E aí, em cima da ponte, um amigo meu me ligou. Disse, Caio, saiu o resultado. Não sabia ainda se isso representava uma aprovação, mas assim, pô, o cara me dizer que eu tirei 92, eu fiquei super feliz, 91, alguma coisa assim, não lembro. E aí eu disse, caralho, passei. Cara, foi um sentimento assim inexplicável de alívio, de peso nas costas, de estar no meu estado e dizer assim, porra, consegui
o que eu queria, né? Então, assim, foi algo sobrenatural, né? Sobrenatural. E aí, quando eu cheguei em casa, fui lá olhar no computador e já vi que tinha aquelas planilhas e tal, aquele pessoal faz, e vi que realmente minha nota tinha sido muito alta e que eu tinha terminado o concurso dentro das 10 vagas, né? Estava acho que em 8º lugar, acabei sendo nomeado em 6º. Então, para mim foi algo realmente, assim, um impacto de sentimento de alívio, de, pô, vou conseguir ser o que eu sempre quis, de não vou precisar mais fazer prova. Foi muito isso, né? Depois a gente, evidentemente, soltou foguete e abraçou e bebeu cerveja e tal, mas na hora eu acho que o alívio foi o que marcou na minha preparação. Não sei o que tu sentiu, Bruno. Conta para mim, com base nessa minha história, eu quero ouvir a tua história do momento ali dos, sei lá, 5 que antecederam a publicação do teu resultado. O que tu estava fazendo e o que tu sentiu naquele momento? Eu estava, igual a prova oral de São Paulo, você tem um resultado público, né? Em que é igual o carnaval. Bruno Bete Costa, direito constitucional, nota 8, direito administrativo, nota, e aí vai. E eu fui à PGE São Paulo para ouvir a sessão pública de notas. E aí, naturalmente, eu tirei, se não me engano, 2 ou 3 10 na minha prova. Eu já estava bem classificado na prova discursiva, após prova discursiva, e aí eu tirei 2, 3 10, e aí tirei notas boas, ali 8, 7. Talvez a minha nota mais baixa tenha sido em constitucional, porque, igual eu falei, ela me perguntou direito, Estatuto da Juventude, tirei nota 5,5, 6, uma coisa assim. E aí, e aí o pessoal da planilha era impressionante, né? Iam saindo as notas e o pessoal já ia jogando tudo na planilha. Mas quando eu tirei 3, 10, eu falei, não tem erro, né? Eu já estava muito bem classificado. E aí eu lembro que quando saiu minhas notas, eu peguei o meu telefone, saí do... Era uma sessão, foi uma sessão do conselho, salvo engano, e liguei para as pessoas que estiveram comigo ao longo desse tempo, né? Que me apoiaram que me motivaram e que me suportaram, né? Efetivamente nesse período. E aí a primeira sensação que eu lembro é de chorar, né? Eu liguei para minha namorada na época, que hoje é minha esposa, liguei para meus pais, e liguei para minha irmã, que foram as pessoas que me apoiaram na minha preparação, que estiveram comigo o tempo inteiro, e eu lembro de chorar, chorar mesmo, pela sensação do alívio, a felicidade, a sensação de dever cumprido, porque eu sempre tive isso comigo, desde que eu comecei a estudar para concurso, eu falei, eu nunca vou desistir. Isso realmente eu nunca desisti, nunca passou na minha cabeça desistir. Eu não tinha plano B. Eu sempre dei aula, e aula sempre vou dar, até o dia que eu tiver voz para falar, eu vou dar. Mas eu não tinha plano B. Eu não queria ser, entre aspas, só professor, não queria. E eu não tinha plano B. Eu falei, eu quero passar um concurso. Para mim, o concurso é o plano A e o plano único. Então, eu nunca passou na minha cabeça de desistir, embora em diversos momentos houve frustração. Mas quando eu fui aprovado, e a grande alegria que eu tive não foi quando saiu o resultado, foi quando teve o resultado da prova oral, porque aí tudo já planilhado, né? O resultado extraoficial. Eu tive essa sensação de dever cumprido, de alívio e felicidade. E, principalmente, porque eu já estava chegando, 2 anos e meio, 2 anos e 4, 5 meses, eu já estava, pessoalmente, chegando num nível de estresse muito alto. Eu, eu não desistiria se eu não tivesse passado na PGE São Paulo, que foi o primeiro concurso que eu fui nomeado. Eu não desistiria, certamente faria outros. Mas eu já estava num nível de estresse e de não aguentar mais estudar para concurso muito alto. Porque só quem sabe, só quem passa por esse processo, sabe como é desgastante e estressante
o estudo para concurso. Não só estudar, mas todo o processo que envolve concurso público, como edital publicado, data de prova marcada, chega na véspera perto da prova, adia a prova. Indícios de fraude. E aí, falar vai ter fraude, você está bem classificado, vai anular a prova. E às vezes não acontece nada. Todo esse processo é muito desgastante. Então, eu já estava no limite. Mas, igual eu disse, muito possivelmente eu continuaria, né? Porque não me passou desistir. Nunca me passou. Mas a sensação do dever cumprido, do alívio e de honrar e dignificar quem esteve comigo nesse apoio, nessa preparação, foram os grandes sentimentos que eu tive quando do resultado da prova oral. E aí o resultado oficial, publicado, é consequência, né? E a minha alegria... O que vale assim, para fins de choro, realmente é a planilhinha do Excel. Exato. No meu caso, também foi a planilhinha do Excel. Quando saiu no diário, todo mundo já sabia, né? Exato. E, para mim, de fato, assim, eu até lembro, quando eu tomei posse na PGE São Paulo, eu lembro que eu posto no Instagram e falo que é o dia em que tudo valeu a pena. Você olha para trás e fala, tudo valeu a pena. E depois, graças a Deus, tive ainda a felicidade de ser nomeado novamente na Câmara, não vim, mas depois ser nomeado na PGM-BH também foi uma alegria enorme. De fato, o dia em que tudo vale a pena. E que não é fácil, não é história de quem foi aprovado. Quem foi aprovado e nomeado sabe que não há história fácil em concurso público. Há aqueles que passam rápido mesmo, e às vezes sem dificuldade, entre aspas, né? Porque são pessoas muito preparadas, são gênios, mas a grande maioria, como eu, é de pessoas que precisam estudar, né? Precisam ficar lá horas bundas, sentando, estudando, revendo, estudando. E aí é o momento que eu falo, pô, valeu a pena. Massa, show de bola, show de bola. Estamos chegando ao fim aqui, Brunão. Passamos por tudo que o concurseiro gosta de ouvir, né? Estudo de base, primeira, segunda, terceira fase. E também o que pensa um concurseiro de sucesso, como no caso de hoje, o nosso querido Bruno Bet, né? Isso aqui vai virar um livro, viu, Bruno? Estou pensando aí num editorial, como pensam e agem os concurseiros de sucesso. Então, já tenho mais ou menos um esqueletozinho para a gente tratar sobre alguns fundamentos do concurso público. Lógico que não vai ter regra, até porque um dos fundamentos é exatamente a absoluta ausência de regra, né? Fixa. Então é isso. Brunão, Deus te abençoe aí na tua carreira, tu é um cara fantástico, além de excelente professor, é um cara de coração muito bom, um cara que se preocupa com os alunos, tá? E é um cara do meu apreço, né? A gente já tá junto aí, contando 2018, 2017, que tu foi aluno até hoje, então já tem aí 6, 7 anos que a gente trata sempre aí no nosso querido WhatsApp. Então, receba meu abraço e a casa é sua, viu, irmão? E veja que nesse período você nunca me chamou para um churrasco na sua casa, embora você faça rotineiramente. Embora você faça rotineiramente, você nunca teve vou ter que te chamar. Nunca fez esse convite, mas tudo bem, né? Vamos ver se aqui publicamente... Que no Instagram eu sempre mando, não convida, não sei o quê e tal. Eu vou te marcar hoje. Mas publicamente eu estou fazendo aqui esse apelo que no próximo você me chame. E, claro, vou ficar na sua casa, porque eu não vou pagar hotel onde eu tenho lugar para ficar. Será muito bem-vindo, será muito bem-vindo. Caio, obrigado pelo convite, para mim é uma alegria. Me coloco à disposição aí dos nossos alunos, de quem aqui está nos ouvindo, nos assistindo, lá no Instagram, @BrunoBetCosta. Vai ser um prazer sempre poder ajudar. Falar em concurso, para mim, é sempre um prazer. Estamos aqui já quase um pouco mais de 1 hora já e eu nem vi passar. Muito bom. Eu adoro falar sobre isso, porque eu sei que era um sonho meu passar no concurso e sei que é sonho de muitos. E sei também da dificuldade de muitos, não só da dificuldade do estudo, como a dificuldade financeira por trás disso.
de comprar cursos, de se preparar em alto nível, de viajar. Sei que são vários os fatores que envolvem, por isso que eu levo a minha profissão como professor, majoritariamente de concurso, muito a sério, porque eu sei que a gente está lidando com sonhos. E quando a gente lida com sonhos, a gente lida com o objetivo das pessoas, né? com o brilho das pessoas, e isso é algo muito sério. Então, eu tenho uma alegria muito grande de ser professor, e também tenho uma responsabilidade muito grande. Temos, né? E nós dois sabemos disso, né, Caio? Sabemos dessa responsabilidade, por isso é muito importante. Então, sempre à disposição, quando chamar, estarei aqui novamente. Show de bola. Abração, Brunão. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.